Por que esquecemos nossos sonhos segundos após acordar? Você já acordou com a sensação nítida de ter vivido uma aventura épica durante a noite? Talvez tenha voado sobre montanhas, conversado com pessoas que já morreram ou resolvido um problema impossível. Mas então, em questão de segundos, tudo desaparece. Como se alguém tivesse apagado sua memória com uma borracha invisível. Esse fenômeno acontece com praticamente todos os seres humanos, e não é coincidência. Existe uma razão biológica profunda para isso. Nosso cérebro produz, em média, 5 sonhos por noite. Cada ciclo de sono REM, a fase onde sonhamos mais intensamente, dura cerca de 90 minutos. Durante uma noite típica de 8 horas, passamos aproximadamente 2 horas sonhando. Isso significa que, ao longo da vida, passamos cerca de 6 anos inteiros criando histórias fantásticas em nossa mente. Mas aqui está o paradoxo. Lembramos de menos de 5% desses sonhos. Para entender por que isso acontece, precisamos mergulhar no funcionamento do cérebro durante o sono. Quando dormimos, nosso sistema nervoso não simplesmente desliga. Na verdade, algumas áreas ficam ainda mais ativas que durante o dia. Durante o sono REM, o córtex visual está disparando sinais intensos, criando as imagens vívidas que vemos nos sonhos. O sistema límbico, responsável pelas emoções, também trabalha a todo vapor. É por isso que nossos sonhos são frequentemente carregados de sentimentos intensos: medo, alegria, ansiedade, euforia. Mas existe um problema crucial: o hipocampo. O hipocampo é nossa central de processamento de memórias. Durante o dia, ele funciona como um gravador digital, registrando experiências e transferindo-as para o armazenamento de longo prazo. Mas durante o sono REM, algo fascinante acontece. Os níveis de noradrenalina despencam drasticamente. A noradrenalina é um neurotransmissor fundamental para a formação de memórias. Sem ela, o hipocampo simplesmente não consegue gravar as experiências dos sonhos. É como tentar salvar um arquivo no computador com a energia desligada. Um estudo da Universidade de Harvard monitorou 324 participantes durante 14 dias. Os pesquisadores descobriram que apenas 23% das pessoas lembravam de pelo menos um sonho ao acordar naturalmente. Quando eram despertadas durante o sono, REM, esse número subia para 89%. O timing do despertar é crucial. Se você acorda durante ou imediatamente após um episódio de sono REM, suas chances de lembrar do sonho aumentam exponencialmente. Mas se acorda 5 minutos depois, durante o sono profundo, as memórias já se dissiparam. Os pesquisadores compararam esse processo com pegadas na areia. Durante o sonho, as pegadas das memórias são formadas no cérebro. Mas sem a consolidação adequada, elas são apagadas pelas ondas dos diferentes estágios do sono que se seguem. Existe também uma questão evolutiva fascinante aqui. Alguns cientistas argumentam que esquecer nossos sonhos pode ser uma vantagem adaptativa. Imaginem se lembrássemos vividamente de todos os sonhos. Seria extremamente difícil distinguir memórias reais de imaginárias. Você se lembraria de ter voado ontem, ou isso foi apenas um sonho de terça-feira? O caso de Clive Waring ilustra essa importância da distinção entre real e imaginário. Waring, um músico britânico, desenvolveu uma forma severa de amnésia após uma encefalite viral. Ele não consegue formar novas memórias e vive em um eterno presente de 30 segundos. Sua condição mostra como a capacidade de esquecer informações irrelevantes é tão importante quanto a capacidade de lembrar. Mas algumas pessoas conseguem lembrar dos sonhos com frequência impressionante. Pesquisadores franceses estudaram grandes sonhadores, pessoas que lembram de sonhos quase todas as noites. Descobriram que essas pessoas têm uma atividade maior na junção temporoparietal, uma região cerebral associada ao processamento de informações e atenção. Elas também acordam com mais frequência durante a noite, aumentando as chances de interromper um ciclo REM. Interessantemente, pessoas que sofrem de transtornos do sono, como apneia ou insônia, frequentemente relatam lembrar mais dos sonhos. Não porque sonham mais, mas porque seus padrões de sono fragmentado criam mais oportunidades de despertar durante o REM. Os sonhos lúcidos representam uma categoria especial.
Cerca de 55% das pessoas já tiveram pelo menos um sonho lúcido, onde percebem que estão sonhando e podem, em alguns casos, controlar a narrativa. Nesses sonhos, curiosamente, a capacidade de formar memórias é parcialmente restaurada. Isso acontece porque a consciência ativa certas regiões do córtex pré-frontal, que normalmente ficam desligadas durante o sono REM. Tibetanos praticantes do yoga dos sonhos treinam há séculos para manter consciência durante o sono. Estudos modernos mostram que esses praticantes têm padrões únicos de atividade cerebral, conseguindo manter algumas funções de memória ativas mesmo durante o REM. A idade também influencia significativamente nossa capacidade de lembrar sonhos. Crianças entre 5 e 12 anos lembram de sonhos com muito mais frequência que adultos. Isso pode estar relacionado ao fato de que seus cérebros ainda estão se desenvolvendo, e os padrões de neurotransmissores são diferentes. À medida que envelhecemos, passamos menos tempo em sono REM, e nossa capacidade de recordar sonhos diminui progressivamente. Pessoas acima de 60 anos relatam lembrar de sonhos apenas 15% das vezes, comparado a 40% dos jovens adultos. Existem também fatores externos que influenciam a recordação dos sonhos. O consumo de álcool, por exemplo, pode suprimir completamente o sono REM nas primeiras horas da noite. Quando o efeito passa, ocorre um rebote REM, períodos intensos de sonhos na segunda metade da noite. Pessoas que param de beber após anos de consumo frequente relatam sonhos extremamente vívidos e perturbadores durante semanas. Antidepressivos, especialmente inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem suprimir significativamente o sono REM. Pacientes frequentemente relatam uma redução drástica nos sonhos durante o tratamento. Por outro lado, a vitamina B6 e certos suplementos de melatonina podem intensificar a vivacidade dos sonhos e melhorar a recordação. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja o que acontece com os sonhos que esquecemos. Embora não os lembremos conscientemente, evidências sugerem que nosso cérebro processa e integra elementos dos sonhos esquecidos. Estudos mostram que pessoas expostas a problemas complexos antes de dormir frequentemente acordam com insights e soluções, mesmo sem lembrar de ter sonhado com o assunto. O químico Auguste Kekulé alegava ter descoberto a estrutura do benzeno após sonhar com uma cobra mordendo a própria cauda. Dmitry Mendeleev disse que a tabela periódica lhe apareceu completa em um sonho. Embora essas histórias sejam anedóticas, sugerem que os sonhos esquecidos podem influenciar nossos processos criativos de formas que não compreendemos completamente. Então, por que esquecemos nossos sonhos segundos após acordar? A resposta está na arquitetura fundamental de como nosso cérebro funciona. Os sonhos acontecem em um estado neuroquímico incompatível com a formação de memórias duradouras. É um design elegante. Permite que experimentemos narrativas complexas e processemos emoções sem sobrecarregar nosso sistema de armazenamento de memórias com informações que poderiam confundir nossa percepção da realidade. Nossos sonhos podem ser mundos fantásticos, cheios de impossibilidades e maravilhas. Mas no momento em que abrimos os olhos, eles se desvanecem como névoa matinal. Talvez seja exatamente assim que deve ser. Afinal, se lembrássemos de todos os nossos sonhos com perfeição, como saberíamos quando realmente acordamos?